Fala, meus amigos do canal Thiago Parigiani, sejam todos bem-vindos. A gente traz hoje aqui uma fala muito polêmica do então deputado Alexandre Frota, que esteve presente nos fatos ali que geraram a facada, né, de Adélio Bispo de Oliveira em Jair Messias Bolsonaro, dia 6 de setembro de 2018. Ele traz nessa entrevista aqui, exclusiva para o Joaquim de Carvalho, do canal 247, detalhes muito importantes que a gente precisa esmiuçar e debater um pouquinho aqui. Então vou deixar com vocês o vídeo, a gente vem na sequência fazendo os comentários, pausando ele quando for necessário para ter um entendimento do que ele traz, fatos realmente intrigantes. Vamos ver se a gente consegue buscar as respostas para o que ele vem trazendo à tona. Eu quero o seu comentário aqui do lado. Se você é inscrito do canal, parabéns, muito obrigado pela força. Se não é inscrito, se inscreva, é de graça, deixa o seu joinha e ative o sininho das notificações para você receber sempre as nossas lives como essa daqui, que a gente está fazendo com muito carinho, dedicação e apuração jornalística isenta de opinião. Vamos ver o que o Frota falou ao Joaquim de Carvalho, canal 247. Vocês sabem, né? Muitos falam, o 247 é esquerda, é direita, não sei o que. Gente, a gente está apurando o jornalismo, tá? Se tiver alguma gafe do vídeo, a gente vai corrigir aqui. Se tiver coisas boas no vídeo, a gente vai validar aqui também. Aqui é um canal que tem que ter essa imparcialidade para a gente conseguir enxergar a verdade. Sem lado A, sem lado B, a verdade. É o que queremos aqui. Fala, Frota, o que é que só você viu no dia 6 de setembro de 2018? Eu estava às 2h40, por volta das 2h40 da tarde, do dia 6 de 2018, dia 6 de setembro, eu estava em Aparecida. Eu estava fazendo campanha lá, corpo a corpo, distribuindo santinhos, estava andando no meio da rua, já tinha ido à Basílica, depois eu estava andando. Já faziam 2 dias que eu estava naquela região ali, né, em Aparecida. E quando foi 2h40, por volta de 2h40, a pessoa que estava comigo no hotel, ela tinha ficado no hotel e eu fui para a rua distribuir os santinhos e aí ela me liga e fala que o Bolsonaro tinha sofrido um atentado e tinha sido esfaqueado. No primeiro momento, eu fiquei meio sem acreditar, apesar de que, né, as pessoas esperavam. Ele sempre falou sobre isso, né? E aí, cara, eu fiquei meio em choque com essa situação. Eu peguei o carro, peguei a picape, e aí passou tanta coisa na minha cabeça, Joaquim, que eu falei assim, vamos para Juiz de Fora. Falei para as pessoas que estavam comigo. Passei no hotel, peguei o carro e fui. E na minha cabeça, por causa da confusão, eu achava que a distância de Aparecida para Juiz de Fora era uma coisa meio que parecida com Volta Redonda. Na minha cabeça ficou isso. E aí, isso é importante eu estar te contando, porque eu saio às 2h40, vou ali pela Dutra e andando, sabe, muito tempo de carro, começa a cair a tarde, e nada de chegar. E quando eu comento com as pessoas dentro do carro, eu falo, cara, está demorando a chegar. Na minha cabeça era uma coisa tipo Volta Redonda, e não era. Era muito longe. Eram horas e horas de estrada. Acredito que umas 6 horas de estrada, mais ou menos. E nós percorremos esse trajeto todo, né? Muitas ligações, muita gente falando, rádio ligado, né? Aquela confusão toda. E no meio do caminho, começou a escurecer, inclusive, e escureceu, porque eu chego em Juiz de Fora já à noite, né? Mas no meio do caminho aconteceram várias coisas. Uma delas foi que eu recebo uma ligação muito importante do falecido Levi Fidelis. O Levi Fidelis. Você estava no carro quando você recebe a ligação dele? Eu estava no carro quando eu recebi essa ligação. As pessoas todas são testemunhas, estavam comigo no carro. E o Levi me fala uma coisa que eu vi, inclusive, no seu documentário, né? O Levi me fala assim, Frota, você é a pessoa que pode
falar agora diretamente com o Bebiano. O Bolsonaro ele não pode ser internado no Sírio. Ele precisa ser internado no Einstein. Ele não pode ir para o Sírio. Foi palavras do próprio Fidesz. Falou para mim que no Sírio o Bolsonaro correria risco de vida. Eu fiquei meio assim, porque o Sírio é uma referência como hospital, né? Tanto o Sírio quanto o Einstein. Né? Nós não podemos tirar a qualidade deles, dos hospitais, do atendimento desses dois hospitais. Mas ele falou com tanta veemência, falou com tanta, sabe, com tanta vontade, virilidade naquela situação, que eu falei, tá bom, mas eu falo o quê? Eu falo que ele não vai para o Sírio, ele tem que ir para o Einstein. Você dá esse recado, fala que eu já montei tudo, já acertei com os empresários. Aí eu vi também aquela cena que eu não tinha visto do empresário Meyer, né, falando sobre a internação do Bolsonaro. Enfim, eu falei, tá bom, Levi, eu vou falar, não, porque você consegue falar com o Bebiano, você já está na estrada, você está para chegar. Falei, tá bom. E eu preocupado, eu liguei para o Flávio Bolsonaro, não consegui falar com o Flávio na hora, e liguei para o Eduardo, e falei com o Eduardo que eu estava indo. Para você ter uma ideia, eu cheguei primeiro do que o Eduardo em Juiz de Fora. Uhum. E aí eu falei com o Eduardo que eu estava indo, e passou um tempinho, o Eduardo me volta a ligação e tenta me convencer de não ir mais, de dar meia volta e não ir mais, não chegar mais em Juiz de Fora. Eu já devia estar ali aproximadamente a 1 hora de Juiz de Fora, me lembro bem. Eu até comento com as pessoas. Eu falo assim, eu acho que eu errei em ter falado para o Eduardo que eu estava indo, porque o Eduardo está tentando me convencer aqui para não ir para lá, porque é muita gente, porque era uma confusão, enfim. Mas eu estava indo, eu andei, né, nessa campanha do Bolsonaro, praticamente na linha de frente com ele, em muitos lugares, e assim eu fiz. Eu deixei o Eduardo meio que falando, né, e fui embora, fui para Juiz de Fora. Mas eu percebi nitidamente que ele ficou incomodado com a minha ida para lá, né? Uhum. Até porque ele estava chegando depois, bem depois. Ele falou para mim que, quando eu estava falando com ele, ele mencionou que ele estaria saindo ainda de São Paulo. Eu fiquei assim, né, cara? Se meu pai toma uma facada, eu já seria o primeiro a estar lá na cidade, independente de onde eu estivesse. Eu não sou filho do Bolsonaro, eu estava em Aparecida e peguei o carro e fui imediatamente para lá. Então, essas duas coisas me chamam a atenção, Joaquim. O fato do Levi me ligar e pedir que eu falasse com o Bebiano sobre isso, eu tive que até meio que me preparar para como é que eu vou falar isso para o Bebiano, em que momento, né? E essa coisa do Eduardo tentar impedir a minha chegada, né, a Juiz de Fora. Entendi. Ô Frota, eu não sei se você pode confirmar, mas eu tive informação que o Sírio foi chamado por alguém, estava lá, mas que houve toda uma barreira de o Sírio ele não vai. Então ele já sabia que estava tudo que tinha aí para o Einstein, é isso mesmo? É isso mesmo. O Sírio já se encontrava lá e houve uma manobra. Eu não acompanhei essa discussão, mas eu sei que a opção foi pelo Einstein. E o papo que ocorria ali dentro é que o Bolsonaro, indo para o Sírio, corria risco de vida. Até hoje, é uma coisa que me chama muito a atenção em relação a esse processo, né, todo, essa investigação. Muito bom, muito bom. Então, tá aí o depoimento do Frota, a percepção dele, quando ele fala do Bebiano, todo mundo lembra, né? O ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência
de 2019 até o falecimento dele em 2000. Não, ele foi afastado antes, né? Foi de janeiro de 2019. Ficou pouco tempo no cargo, não vou lembrar, né? Mas ele falece em 2020. Então, nesse período da facada, ele era o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, e o Gustavo Bebiano, né? A questão do Eduardo, ele estranhar, eu sinto até como uma vaidade, né? A questão dele ter se antecipado e ido prestar o socorro, acho louvável, a questão do Frota. E o Eduardo possa ter ficado enciumado com essa situação, não dá para se saber, mas ele tem toda a razão em falar que um filho deveria se preocupar mais do que propriamente um candidato que estava apoiando o Bolsonaro na linha de frente, como era o caso do Frota. Não me causa estranheza, não sei, não tenho informação onde o Eduardo estava, mas vamos supor que estivesse no exterior, por exemplo, obviamente o Frota chegaria antes, né? E eu gostaria de ter pessoas que eu confiasse. Agora a questão é, será que eles confiavam no Frota? Que depois veio a dar as costas para o governo Bolsonaro na campanha? E aí tem outras questões pessoais também, que conheço outras pessoas que já até faleceram, não gosto muito de trazer esses casos para cá, mas são pessoas que eu tinha convívio, como o Major Olímpio, né? E ele cita muito uma questão monarca dos filhos do Bolsonaro, para ele ter quebrado essa aliança, e muita gente da extrema-direita acusa esses desertores de oportunismo e tudo mais, mas cada um deles tem algum motivo ali que traz, e depois você analisando com uma certa isenção, você consegue ou não entender, mas que de fato muita gente se aproximou do Bolsonaro com interesse, isso é fato também, e isso acontece até agora, né, com o interesse da extrema-direita, muitos candidatos vindo aí com bandeiras que não levantavam antes, né, vendo esse movimento da direita mundial, Milei na Argentina, Trump praticamente reeleito lá nos Estados Unidos, antes mesmo da eleição começar, porque o concorrente dele está senil, e a tendência é que alguém da direita venha fazer uma concorrência forte para a esquerda, coisa que faz tempo que a gente não via aqui no nosso país. Então, natural essas arestas aparecerem, né? A outra questão é em relação ao hospital. Eu fico pensando aqui quando ele fala do hospital, né? Eu acho que ali, naquele momento da facada, no dia, ninguém tinha a real dimensão do que aquilo pudesse proporcionar um aumento da popularidade do Bolsonaro, né? Ele não era o favorito ali naquela ocasião, ele estava fazendo frente ali para o Haddad e tal, mas não estava disparado na preferência, né? Tanto que depois foi eleito com mais de 80% dos votos, e então essa facada acabou gerando a popularidade e, por Deus, ele não perdeu a vida, né? Não que a gente torça por A ou B sobreviver, mas a gente não quer que nenhum ser humano perca a vida num acidente como foi o do Bolsonaro. E então, a preferência por hospital A ou B é justamente por essa isenção. Você imagina pegar um médico, assim como eu, jornalista, não posso ser extrema-direita nem extrema-esquerda, tenho que ter uma centralidade para poder analisar com imparcialidade, que senão eu tomar partido dos meus gostos aqui, eu gosto de Coca-Cola, a Pepsi é ruim, não presta, né? Então, não vai dar muito certo. A questão dele escolher um hospital é, será que tem um médico que possa ter uma filosofia política, assim como tem um maluco, que é o Adélio, que vai lá espetar uma faca na barriga dele porque ele gosta do MST e o Bolsonaro falou que ia armar fazendeiros contra as invasões? Será que tem um médico que possa falar, eu sou extrema esquerda, eu sou Lula, eu sou Haddad, deixa ele sangrar um pouco mais? Será que pode existir isso? Porque é o que o Frota traz com a fala do Levi Fidelix. Talvez, não que tenha alguém que fosse assassinar ali Bolsonaro, mas não dar um atendimento com a agilidade que eles precisavam, no caso ali. O que de fato aconteceu é que o Bolsonaro sobreviveu, né? Isso é o fato. As repercussões disso e os desdobramentos vão ter o resto da vida. É importante, sim, a soltura do Adélio, é importante a soltura ou a liberação do acesso da imprensa ao Adélio Bispo, para que seja confrontado e coisas novas venham à tona. Porque senão fica só na especulação, e isso não é bom para ninguém. Correto? Era isso que a gente tinha para hoje. Eu peço que você deixe aqui seu comentário registrado, se você concorda com o que eu falei, se você discorda, não tem problema algum, deixe o seu joinha, compartilhe esse vídeo nos grupos que você tem contato. A gente está atualizando um assunto que ainda não foi resolvido, estamos abrindo uma caixa de Pandora,
e é muito bom ter você aqui com a gente, tá? Faça como nossos governantes, pense apenas em você, e se estamos aqui por você, esteja aí por nós.